Amados, vamos para a nossa terceira e última aula aqui do segundo módulo. Antropologia bíblica, ok? Para quem está começando, recomeçando a assistir os vídeos agora, a matéria é Antropologia Bíblica. E quero convidar agora para ler o texto de Gênesis, ainda no capítulo de número 6, esse é o comentário de hoje, capítulo de número 6, e o versículo de número 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que ela estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Muito bem. Agora nós vamos... A sociedade, aquela sociedade pós-queda de Adão, sociedade adâmica pós-queda, ela chegou a um ponto que Deus resolveu acabar com aquela geração. Então aquela geração, ela vai passar por uma reformulação absurda, sem precedentes na história. Deus está pegando todos os povos, todas aquelas gentes, e criando agora uma nova geração a partir da família do Noé. Então Deus dá a Noé uma ordem, que ele deveria construir uma arca para colocar aquelas pessoas, os animais, alimentos e animais para o seu próprio sustento também, e assim por diante, ali na arca. O Noé faz o que Deus lhe pede, e Noé passa então a ser, assim como Enoque foi na aula passada, o Noé passa a ser, como o segundo homem que anda com Deus, alguém que Deus vai prover a salvação para este homem. Então, o episódio da arca de Noé, a Bíblia diz que o Antigo Testamento são sombra das coisas futuras. Então, o Noé passa com o episódio da arca da salvação, dele, da sua família e dos animais, a ser um protótipo da salvação proposta por Cristo. Inclusive os tempos de cumprimento e assim sucessivamente. Porque Noé passa 120 anos construindo aquela arca e pregando para as pessoas de que a aniquilação, a devastação viria, o Senhor iria mandar água sobre aquela geração. Mas as pessoas não concordam com Noé. A mensagem de Noé é uma mensagem que não tem eco no coração daquelas pessoas. E no final das contas, a salvação ficou realmente só para Noé e para sua família. Quem entra na arca da salvação é Noé e a sua família. A salvação proposta por Deus é só para a sua família, só para a família de Deus, não para nenhum outro grupo religioso, sociológico, filosófico. A salvação é para a família. Então a família de Cristo, ela entrará na arca da salvação, chamado arrebatamento. O interessante é que a arca, assim que as pessoas entram na arca, ela fica 7 dias. 7 dias ainda sem chuva. E as pessoas acham que está tudo bem, por enquanto. Mas ao final daquilo tudo, as pessoas percebem, 7 dias depois que começa a chuva, e eles buscam por uma salvação. Noé tem vontade de salvar aquelas pessoas, mas Noé não era mais responsável. A porta havia se fechado, e a gente coloca a porta da arca como a porta da graça, havia se fechado. Não há mais possibilidade para a salvação. Depois daqueles 7 dias, né, que depois lá no livro do Apocalipse a gente vai falar em 7 anos, não há mais a possibilidade de salvação. Aqueles que entraram, aqueles que entraram pela porta da graça, entraram pela porta da graça. Não há mais possibilidade de haver salvação. Noé até quer abrir, mas ele diz, olha, o Senhor Deus fechou a porta da arca por fora. Então, a humanidade passa por uma restauração absurda
durante o período do dilúvio. Morrem toda a humanidade, à exceção de Noé, sua esposa, Sem, Cã e Jafé, os seus 3 filhos, e as suas respectivas esposas. Foram essas 8 pessoas que serão usadas por Deus agora para repovoar aquela terra. Querendo Deus que a salvação imposta, ou a salvação proporcionada por Deus a Noé e a sua família, pudessem ser um divisor de água para aquela nova geração, a geração noélica. Mas não foi isso que aconteceu. Pouco tempo depois, assim que eles saem da arca, o primeiro, pelo menos biblicamente, a cometer o pecado foi o próprio Noé. Planta uma vinha, depois que a vinha dá o seu fruto, ele faz o vinho, embebeda-se, fica nu, e o seu filho Cão, que na verdade naquela época era um nome comum, não tinha a conotação que temos hoje de cão, em algumas traduções inclusive está como Cã, o Cã, ele vê o pai nu, chama os seus irmãos, que de costas cobre a nudez de seu pai. Quando seu pai volta ao seu estado natural, né, sai do estado de ébrio e volta para o estado de sóbrio, ele amaldiçoa o seu próprio filho, amaldiçoa a geração do seu filho. E o pecado agora está de novo na terra, as maldições estão de novo na terra. O tempo foi se passando e os homens absolutamente distantes de Deus, aparecem homens poderosos como Nimrod, e a partir dessa geração eles começam então a construir uma torre, chamada de a Torre de Babel, né? Babel por conta da confusão das línguas, foi ali que o Senhor confundiu as línguas das pessoas, e ali, depois que eles constroem, a tendência deles era uma torre muito alta que pudesse livrá-los de futuros dilúvios, mas o Senhor Deus destrói aquele intento daquelas pessoas, confundindo a língua das pessoas, né? Existe muita discussão. Esses dias eu estava vendo uma palestra de um professor de Harvard, um linguista, falando sobre essa questão de Babel. Ele diz acreditar, evidentemente, no relato bíblico, e ele fez estudos importantes que de todas essas línguas faladas, porque o mundo hoje fala-se cerca de 6.000 línguas oficiais, aliás, 600 línguas oficiais e mais de 6.000 dialetos. Então hoje nós temos no mundo cerca de 600 línguas oficiais, perto de 600 línguas oficiais e mais de 6.000 dialetos. Mas todas essas 600 línguas oficiais e 6.000 dialetos derivaram, segundo esse professor, de apenas 37 línguas matrizes, né? São ramos linguísticos que levam a esses idiomas todos e dialetos todos que conhecemos. E acredita esse professor que provavelmente tenha sido lá em Babel que Deus faz essa separação. Então, a partir desse momento, essas pessoas que estão ali perdidas e não estão vendo ninguém compreendê-las, elas vão se unindo em pequenos grupos, aqueles que conseguem ser compreensíveis, e esses grupos vão se afastando, vão se tornando grupos nômades, e vão se afastando, e cada um desses grupos vai tomando costumes diferentes, vão a lugares diferentes, e assim começaram a constituição das nações como nós conhecemos hoje, ok? Então, a argumentação científica de um homem que veio de um processo evolutivo, ela não se sustenta quando todas as línguas faladas no mundo, nos mais diferentes lugares, partiram de apenas poucas dezenas de línguas matrizes, né? Se a sociedade tivesse evoluído e tivesse tribos nômades espalhadas por todo o mundo, todos frutos de uma evolução, muito provavelmente o ser humano ele falaria uma única língua. Ele falaria uma única língua, ok? Ou então, se houve uma evolução
generalizada na humanidade, os homens falariam milhares de outras línguas, porque foram milhares de grupos nômades que se espalharam no mundo ao longo da sua história. Então, nós acreditamos, portanto, no que diz o relato sagrado acerca das línguas, da dialética falada pelo ser humano. A nossa próxima aula, nós trataremos especificamente da corrupção generalizada do ser humano como um todo. Nós vamos fazer um breve relato sociológico de como o mundo teve a sua devastação moral e ética sem precedentes logo após essas pessoas começarem a se espalhar. Esse será, portanto, o tema da nossa próxima e última aula deste segundo encontro. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.